Então está perto, o Monte Cassino, de fazer 1500 anos, né? Em 2029 nós vamos celebrar 1500 anos da fundação de Monte Cassino. Já celebramos em 1500 anos do nascimento de São Bento. Eu já estava no mosteiro, né? Foi a primeira... Aquela estátua de São Bento que tem ali fora do mosteiro foi inaugurada para celebrar os 1500 anos do nascimento do nosso pai. Então, São Bento vai para Monte Cassino e lá ele encontra um templo pagão. Se fosse hoje, coitadinho de São Bento, né? Nada politicamente correto, né? Ia ser uma desgraça na vida dele, né? Porque ele ia ser até condenado aí, que ele destrói tudo os ídolos que tinham lá, acaba com os altares de culto. Uma coisa muito interessante, São Bento aproveita as ruínas que ele encontrou lá e sobre essas paredes enormes ele constrói o mosteiro dele. Até hoje tem lá ainda as muralhas da época dos etruscos, antes dos romanos. São chamadas muralhas ciclópicas, que as pedras são... Ninguém sabe como aquelas pedras chegaram ali. São enormes, né? As paredes... Então o mosteiro está em cima do templo pagão. E ele construiu uma igrejinha de São Martinho, para São Martinho. São Martinho é o Santo Antão do Ocidente, considerado o pai do monaquismo ocidental, São Martinho de Tours. E fez uma igrejinha para São Martinho, e no alto do monte, onde tinha o templo lá, ele fez o altar de São João Batista, é onde hoje ele está enterrado. A igreja hoje de Monte Cassino, esse altarzinho, essa capelinha que São Bento fez, está dentro da igreja de Monte Cassino, está embaixo do altar-mor atual. Então é muito bonito que a gente tem um altarzinho lá de pedra, a gente pode celebrar a missa. Debaixo do altar principal da igreja tem o altarzinho de São João Batista, né, que a gente pode celebrar a missa lá. É muito bonito. Tem a caixa aqui onde estavam os ossos de São Bento e Santa Escolástica, que eles tiraram, fizeram uma caixa nova e deixaram essa caixa velha ali aberta. Então eu toda vez que ia benzer as medalhas, terço, tudo, estava tudo dentro da caixa onde ficaram séculos, né, os ossos de São Bento ali dentro. Então eu botava tudo ali dentro para dar a benção ali, né? Falava com as pessoas, pensava, nossa, meu Deus, todo mundo queria botar a mão, todo mundo queria beijar, né? A caixa que tem lá, tinha uma separaçãozinha onde tinha os ossos de São Bento e os ossos de Santa Escolástica. Hoje os ossos estão todos dentro de estojos assim grandes, tudo separadinho, né? Os técnicos botaram tudo em ordem, os ossos. Então são coisas grandes, está debaixo do altar. Eu tive a graça de poder tirar o último degrau do altar. A gente é móvel, a gente tira. Como eu fui sacristão lá durante um ano, eu pude fazer isso, né? Então, para a gente ver lá dentro, né? Então foi uma graça muito grande isso. Mas tem o altar, as pessoas vão lá para rezar no túmulo de São Bento e Santa Escolástica, que estão ali. E nesse altar de São João Batista, que São Bento construiu, é que ele vai ser enterrado. Mas Monte Cassino, né, é um lugar, portanto, que é transformado por São Bento. Era um lugar de culto pagão e que São Bento transforma com o advento dele para ali num lugar, né, de culto ao Deus verdadeiro. Mas São Gregório então aproveita para mostrar aí nessa ação de São Bento, né, que o demônio, o grande inimigo, né, da santidade, ele vai encontrar em São Bento o inimigo dele, porque São Bento está tirando daquele lugar, está colocando ele para fora daquele lugar. Então São Bento centra a ação em conquistar esse lugar para Deus. Então destrói os santuários idolátricos para construir o seu mosteiro, catequiza os camponeses daquela região na verdadeira fé, para mudar as pessoas. É o que nós vamos ter que fazer um pouco nesse lugar que nós vamos fundar o mosteiro. A igreja lá está muito ausente. Um lugarejo está entregue aos protestantes, né? Impressionante aquilo. Quantas igrejinhas protestantes que tem lá. Então há um campo de catequese muito grande ali para a gente. E o demônio, então, São Gregório diz que ele se sente ameaçado, porque está sendo enfrentado cara a cara por São Bento. E ele reage loucamente com fenômenos dos mais diversos e dramáticos. Então, nos primeiros enfrentamentos que nós temos, contados aí por São Gregório, né, ocorridos ali,
sobressaem, né, o demônio. É muito interessante que o demônio chama Bento de maldito, que é o contrário do nome dele, Bento, bendito, né? São Bento é bendito, então chama ele de maldito. Você não é Bento, você é maldito, né? E se diz que ele está sendo perseguido por São Bento. Mas os acontecimentos que sobressaem no que São Gregório conta, na série de milagres, nas ações de São Bento aí, é a atitude de São Bento, né? Porque como que São Bento enfrenta e vence o demônio? Com a oração, com a oração. São Gregório mostra São Bento como um monge que reza sem cessar. Um monge que está na presença de Deus, que vive na presença de Deus. Então, portanto, tudo que está em torno dele passa a ser sacralizado, passa a ser santo, né? Então, o enfrentamento e o vencimento do demônio é com a oração. Então, nesse período de Monte Cassino, vai mostrar São Bento que faz profecias, né? A profecia talvez mais interessante de São Bento, né, foi feita para a própria destruição do mosteiro. São Bento é encontrado um dia chorando, e os monges perguntam por que ele está chorando. E ele diz: tudo isso que nós construímos aqui vai ficar pedra sobre pedra. E tem um brasão de Monte Cassino desde a Idade Média, que tem assim um tronco de árvore, né? Tem assim um raminho, um tronco cortado de árvore com um raminho nascendo, que chama Suchissa virete. Cortado, reverdece, volta a nascer, né, o raminho, a árvore. Porque Monte Cassino já foi destruído 4 vezes, né, e 4 vezes eu falei: ninguém invente de destruir mais uma vez não, porque eu acho que dessa vez, do jeito que o negócio está, ninguém vai querer reconstruir não. E né, então mas 4 vezes, né, os abades novos mandaram pintar na igreja, nos 4 ângulos que estão da cúpula do altar, as 4 consagrações da igreja. A igreja foi reconsagrada, né, 4 vezes, né? Então, São Bento vence o demônio pela oração. São Gregório mostra São Bento também como um profeta, uma profecia, quer dizer, alguém que fala em nome de Deus. Não é tanto que prevê o futuro, né? Mas como um homem que está a serviço, a missão dele de superior e de educador de monges, né, de cristãos. Ele não só prediz o futuro, vai prever a destruição de Monte Cassino, a morte do rei Tótila, que passa por ali, o Tótila arma uma arapuca para São Bento, né? Querendo ver se São Bento mesmo veste um servo dele com as roupas dele, de rei, e manda o servo com século se apresentar a São Bento. Quando ele chega lá no mosteiro, que São Bento vai chamar seu rei, que você é igual um palhaço aí, fazendo as vezes dele. E o homem fica apavorado, e na hora São Bento soube que não era o rei, né? E ele repreende Tótila pela maldade dele, né? Então Tótila, que estava passando de Nápoles para Roma, ali embaixo, ouviu falar de São Bento, que vivia lá na montanha, subiu a montanha para poder encontrar com São Bento, para ver quem era São Bento, verificar com os próprios olhos, né, a fama de São Bento. Mas São Bento conhece até o que está longe. Tem 2 monges que saíram do mosteiro e a regra proibia comer fora do mosteiro, sem permissão do abade. Se o abade não deu permissão para comer fora do mosteiro, não pode comer. Aí os monges aceitaram os biscoitinhos que as freiras fizeram lá, deram para eles, né? Estava tão cara, tão gostosinho, né? Comer, sem nada demais, biscoitinho. Né? Quando eles chegam no mosteiro, São Bento repreende porque eles comeram fora. Aí eles ficaram apavorados: a gente não pode fazer mais nada porque São Bento sabe de tudo. Até se a gente comeu fora, São Bento está sabendo. Então São Gregório mostra como que São Bento, a santidade de São Bento chegou a tal ponto
que ele desmascara mentiras, simulações, né? Ele lê o coração dos discípulos, sabe, né? Um monge orgulhoso, né? Ele conhece os pensamentos orgulhosos daquele irmão. Então os monges começam a achar, nada pode ser escondido a São Bento, porque ele já está lendo nossa mente, o nosso coração, ele vê a nossa vida, né? Então, durante todo esse período de Monte Cassino, São Bento nunca deixou o mosteiro dele, nunca mais deixou o mosteiro, né? Ele torna-se uma espécie de recluso em Monte Cassino. E por outro lado, né, a tristeza por saber que tudo aquilo ia ser destruído foi substituído pela difusão da regra dele. Porque São Bento escreve nesse período de Monte Cassino a regra, a Santa Regra, né? E essa regra que vai ter uma influência tão grande na vida da igreja a partir de então, quando ela, sobretudo a partir do século IX, quando ela vai ser adotada por todos os mosteiros do Ocidente, como a única regra do monarquismo ocidental, então a partir do Império Carolíngio, de modo que essa tristeza pela destruição de Monte Cassino é compensada pela difusão da regra que ele escreve, né? Então São Gregório mostra que o poder de Deus está em São Bento. A santidade de São Bento é tal que o seu poder se exerce não só nesse mundo, mas até no além, né? Ele tem casos, São Gregório conta, né, de São Bento que ressuscita morto, até está lá em Monte Cassino, tem a pedra, tem muitos milagres, não dá para a gente contar tudo aqui, mas uns muito bonitos. São Bento estava uma época de penúria em toda aquela região, e tinha um pessoal que estava passando fome, foi lá pedir um pouco de azeite, e só tinha um pouquinho de azeite que sobrava para os monges, para a comunidade. Então São Bento manda o cozinheiro dar o azeite para aquela pessoa. Aí o cozinheiro vai lá, pega, bota um pouquinho só e deixa, não, vou deixar um pouquinho para a gente, não vou dar tudo não, né? E São Bento, quando sabe que ele não entregou tudo, pega o vidro com o resto de azeite e joga na pedra, e quebra na pedra, né? Então a gente vê, tem uma pedra lá que tem um lugar assim, que é como se fosse um lugar do braço. Todo mundo vai lá e coloca o braço naquele buraco. Diz que São Bento caiu ali e que a pedra ficou mole, né? Para não fazer mal a São Bento, né? Então todo mundo bota o braço ali naquele lugar. Então tem muitas que eu tenho lá na porta da torreta, o símbolo de Monte Cassino tem uma torrezinha, porque tem a torre até hoje lá, que São Bento morava nessa torre, né? E tem a porta principal de Monte Cassino, que é a entrada debaixo dessa torre. Aí a gente passa por onde era a cela, onde era o mosteiro primitivo, né? A gente pode visitar lá. E de modo que tem até um vídeo aí na internet, que eu nem sabia, me mostraram outro dia, né? Eu narrando dentro da cela de São Bento para um grupo de brasileiros que estava lá, e eu que levei para visitar, e estava contando para eles lá a cela de São Bento, que hoje é uma igrejinha, um oratório, onde São Bento vivia, a cela dele. E eu estou lá com um grupo de brasileiros, deve ter sido algum peregrino que filmou, eu nem vi filmando, e que botou isso aí na internet, né? Então São Bento, São Gregório mostra que São Bento realmente era alguém que estava de verdade habitado por Deus, de modo que a irradiação de São Bento é imensa. A vida de santidade que ele leva, né, no mosteiro, né, não fica só ali em Monte Cassino, mas ela contagia a todos que vão a Monte Cassino. Todos lucram com a intimidade que São Bento vive com Deus. Um dos episódios mais bonitos do final da vida de São Bento foi o encontro dele com a irmã dele. Segundo São Gregório, todos os anos São Bento se encontrava com Santa Escolástica. Tem até uma igrejinha embaixo lá da montanha, que todo ano se celebra no dia de 10 de fevereiro, né? Chama a Chiesa del Colóquio, né? A Igreja do Colóquio, que celebra esse encontro de São Bento com Santa Escolástica. É uma festa, tem banda de música, vai todo mundo da cidade, depois levam pães para os monges, né? Depois todo mundo come lá em volta da igreja,
muito assim, típico italiano, né? Uma festinha italiana. Muito bonito isso. No dia de Santo Escolástico. O abade, nós descemos todos do mosteiro para celebrar a missa de noite lá nessa igrejinha do colóquio. E estava o prefeito, todo mundo, síndaco da cidade, né? Todo mundo lá. Então, os italianos gostam dessas coisas, né? Quando tem que botar medalha, botar faixa, botar uniforme, tá cheio de italiano. Então, esse fato foi muito bonito, porque São Bento foi visitar a Santa Escolástica nesse lugar, nessa casa que eles se encontravam, porque Santa Escolástica não podia ir no mosteiro, né, dos homens. Então, e eles com alguns monges com ele, e ela com algumas monjas com ela, né, como era o costume. Nunca a pessoa se encontrava sozinha assim com o outro, mesmo sendo irmãos. E ele, Santa Escolástica, pressentindo talvez que ia ser o último encontro deles, Santa Escolástica pede ao irmão: fica aqui a noite toda comigo, vamos conversar a noite toda, me fala das coisas de Deus, né? Você fala comigo. Mas irmã, que vou fazer isso? Ele tinha escrito a regra que não podia dormir fora do mosteiro, né? Como que ele, né, ia dormir fora do mosteiro? Não, tem que voltar para o mosteiro. E ela então se debruça assim na mesa e começa a chorar. E quando ela começa a chorar, desaba uma tempestade tão grande, com raios, trovões, né, a tanta água, que São Bento não pode sair lá do lugar que eles estão. E aí São Bento vira para ela e diz: Deus te perdoe, minha irmã, que você fez isso. Você é culpada disso daí. Aí ela falou assim: eu pedi para você, você não me atendeu. Eu pedi para Deus, ele me atendeu. Então, São Gregório diz que plus potui plus amavit, mais pôde aquela que amou mais. Pegou as palavras da pecadora, né, lá do Evangelho, né? Quem pôde mais, quem amou mais. E é interessante que esse capítulo do livro, São Gregório coloca aqui tudo assim: o milagre que Bento fez, a profecia que Bento fez, não sei o que Bento fez, assim, uma coisa que Bento não pôde fazer. É o título do capítulo. Quer dizer, ele mostra que São Bento, apesar de toda a santidade, toda, né, a vida espiritual que ele levava, e ele querendo ser fiel, estava certo, ele queria ser fiel à regra, né, que ele mesmo escreveu, mas ele mostrou aqui, né, como que a irmã dele ainda deu uma liçãozinha nele, né, no final da vida, né. Então é muito bonito isso, porque Deus que converteu essas lágrimas de Santa Escolástica numa tempestade que impediu a volta de São Bento, né? Esse último milagre de Bento em vida acontece contra a vontade dele. São Gregório frisa muito bem isso, né? É um milagre que acontece isso, que impede ele sair dali, mas é contra a vontade dele. Então, tem um historiador beneditino que diz assim: a vida de taumaturgo de São Bento, né, de homem espiritual, de homem que faz milagres, se encerra com um aparente fracasso, né? Ele não pode realizar tudo o que ele quis. Ele não pode realizar tudo o que quis, né? É o triunfo da caridade sobre a lei, né? O triunfo da caridade sobre a lei, né? O poder de Deus se manifesta mais onde há mais amor, né? Ela pôde muito porque ela amou muito. Então a visão também da morte que ele tem da irmã de Santa Escolástica, né? Eles foram um só em Deus. Então ele manda trazer o corpo da irmã para enterrar na mesma sepultura que ele tinha preparado para ele, né? E a morte de São Bento se dá, não sei se alguém aqui está seguindo a novena que nós estamos fazendo aí, né, preparatória, né? Eu amanhã, depois de amanhã, vou fazer a leitura desse capítulo de São Gregório Magno, que conta justamente, né, a morte de São Bento, né? É muito bonito porque São Bento vai ter a morte dos justos, né? Ele se recusou a adquirir a cultura mundana, né? E essa recusa dele foi transformada num desejo de transmitir a sabedoria divina adquirida na vida monástica. Então ele se recusa à cultura do mundo,
mas ele adquire a cultura do céu, a cultura de Deus. Então ele deixa à posteridade a santa regra. Aquilo que ele viveu vai possibilitar a outros a ascensão também para Deus, pela via da vida monástica. Então, ele está ciente que nada é mérito dele. Tudo é obra da graça de Deus, que dilatou o coração. São Bento tem, na regra que ele escreve no prólogo, vou falar isso na novena, né? Ele fala da dilatatio cordis, a dilatação do coração. Diz que o caminho da nossa vida é um caminho estreito e vai continuar estreito sempre. O caminho não vai se alargar, o caminho vai ser sempre estreito. O que tem que se alargar é dentro de você, é o seu coração. É o coração com o progresso da vida e com o progresso da fé, você crescendo na fé, no modo de viver, o coração se dilata e você já nem anda, você corre pelo caminho, mesmo no caminho estreito, mesmo no caminho difícil. Então São Bento, ele aparece assim, é o homem do coração dilatado, né? Ele vai morrer como ele viveu. Se ele buscou a vida do orar sem cessar, né? O último degrau da escada para a morte, né? Vai ser galgado, né? Para a exaltação que Deus vai fazer dele, vai ser rezando. Ele vai morrer rezando, né? 6 dias antes da morte dele, começa a ter febres muito intensas, e prevendo que ele estava morrendo, ia morrer, e foi levado para a igreja, foi para a igreja de São Martim, onde hoje tem um monumento muito bonito, onde foi a igreja de São Martim. Hoje é um jardim, mas os monges fizeram a igreja no chão, fizeram o perímetro da igreja no chão, e colocaram então uma estátua muito bonita de São Bento. Ele tem os braços sustentados pelos monges, está com as mãos levantadas para o alto, e ele morreu em pé, de pé na igreja, depois de comungar, depois de receber a Eucaristia, né? Então ele morre assim, desse jeito, morre em oração, né? A morte dele se dá na oração. Então, ele morreu como ele viveu, né? É muito bonito o texto de São Gregório. Eu acho que vale a pena, né, a gente ler aqui, porque mostra, para a gente concluir aqui depois nosso encontro aqui. Vamos ler só o texto de São Gregório, em que ele conta a morte de São Bento, né? No mesmo ano em que devia partir desta vida, é o 37º capítulo, anunciou o dia de sua santíssima morte a alguns discípulos que com ele viviam e a outros que moravam longe. Aos presentes acrescentou que guardassem silêncio o que ouviram, e aos ausentes indicou qual o sinal que receberiam quando sua alma lhe saísse do corpo. 6 dias antes de sua morte, mandou abrir a sepultura. Pouco depois, atacado de febres, começou a ser atormentado pela violenta temperatura. Como dia a dia se agravasse o mal, no 6º dia fez-se levar ao oratório pelos discípulos. Aí, muniu-se para a partida com a comunhão do corpo e do sangue do Senhor. A seguir, apoiando nos braços dos discípulos os membros enfraquecidos, ficou de pé, com as mãos elevadas para o céu, e entre palavras de oração, exalou o último suspiro. No mesmo dia foi comunicado a 2 irmãos, dos quais um estava no mosteiro e o outro distante, igual visão. Ambos viram um caminho forrado de tapeçarias e coruscante de inumeráveis luzes, que se estendia do mosteiro ao céu, na direção do oriente. No topo estava um homem de venerável e resplandecente aspecto, que lhes perguntou que caminho era aquele que contemplavam. Eles confessaram que ignoravam. Então ele lhes disse: este é o caminho pelo qual Bento, o amado do Senhor, subiu ao céu. Assim aconteceu que, tal como os discípulos presentes
viram a morte do santo homem, também os ausentes dela tiveram conhecimento pelo sinal que lhes foi predito. Foi sepultado na capela de São João Batista, que ele próprio construíra, no lugar onde ficava o altar de Apolo. Né? Então, essa morte de São Bento, como é contada, pode nos levar a confirmar aquilo que Santo Euredo de Rivaux disse, né, de São Bento: o retíssimo caminho de nosso Pai foi a perfeição de sua vida. O retíssimo caminho de nosso Pai foi a perfeição de sua vida. Né? E eu concluo dizendo que num momento em que tudo parecia só sobrar na Europa, em que os bárbaros, que eram homens sem lei, né, não eram propriamente bandidos, mas eram povos sem lei, reduziam a escombros a civilização romana, comprometendo a continuidade até da própria cultura, da história da civilização ocidental, surge um homem, Bento, pelo nome e pela vida, na contramão dessa decadência que impregnava tudo e todos. Bento de Núrcia, retirando o pé que ia colocando no mundo, escolheu dedicar sua vida inteiramente a Deus, renunciar a tudo que não é Deus, que não pode levar a Deus, que não agrada a Deus. O segredo da vida que ele escolheu e que tantos atraiu e atrai está justamente nessa renúncia. Renúncia a tudo que divide o homem, nesta tensão para a purificação do coração e para a caridade que ela alimenta. Numa palavra, é a primazia do espiritual. A vida de São Bento, nesse livro dos Diálogos, né, segundo o livro dos Diálogos de São Gregório, ao fazer uma apresentação mais sobre a índole de São Bento e sobre o segredo de sua pessoa, do que uma apresentação puramente histórica poderia fazê-lo, né? Torna-se para nós um convite a redescobrir essa primazia de Deus também na nossa vida, a entrar nesse mundo de Bento, nesse mundo de São Gregório, contemplando-o como um tempo que acaba, sim, mas que está ao mesmo tempo grávido de eternidade, uma eternidade que irá impregnar toda a vida e todas as instituições da Idade Média. Né? Tudo que foi narrado na vida de São Bento é um alerta para nós, para que nós redescubramos essa dimensão da nossa existência, que talvez hoje tantos perderam, mas que salta aos olhos da vida de Bento. São Bento vivia o sobrenatural no natural. Né? Tudo era extraordinário na vida dele, e por isso tudo era ordinário. Né? De modo que o trabalhar sobre si mesmo, a mortificação, a ascese, a vigilância sobre si mesmo, tudo isso que aparece aí, né, no livro dos Diálogos, é Deus que está presente, é Deus que mostra seu poder, é Deus que consola através de São Bento. E por isso nós podemos sem dúvida dizer que São Bento é o santo do século VI, né, desse momento de angústia, de incerteza que o mundo ocidental vivia. Então ele é o ideal de monge, de pastor. A figura histórica dele, na descrição de São Gregório, né, só pode ser atingida através de um pequeno conjunto de notícias, mas isso não é importante. Decisivo é vivermos no espírito de Bento, entrarmos na gruta do seu espírito e lá sermos ressuscitados por Deus mesmo, para uma vida nova, para uma vida que não só o imita, mas tal qual Bento consegue essa união consigo mesmo, com Deus e com os homens, e até com toda a criação. Conforme afirma, né, e nos propõe São Bernardo, que era um filho de São Bento, não? Os milagres confirmam sua santidade. A doutrina é sinal de sua piedade, e sua vida
patenteia sua justiça. Porém, com que finalidade te propõe os seus milagres? Para que também tu queiras realizá-los? Claro que não, mas unicamente para que te apoies neles, isto é, para que confies e te alegres de ter um pastor tão magnífico, um patrono tão extraordinário. Se foi tão poderoso na terra, muito mais o será no céu. Hoje mesmo, proclama de 3 maneiras seu amor ao Senhor e alimenta seu rebanho com estes 3 frutos de sua vida: sua doutrina e sua intercessão. Pascit vita, pascit doctrina, pascit et intercessione. Né? E é nesse sentido que eu termino aqui, dizendo que São Bento, nosso pai São Bento, continua transmitindo às gerações cristãs o seu modo de viver, o evangelho, a sua conversatio, né? O modo de viver monástico, de oração, de trabalho, de leitura, de meditação, né? A imagem de pai amoroso, cheio de piedade, de mestre severo e exigente, que emerge da regra que ele escreveu, deve necessariamente ser completada por essa imagem que São Gregório nos dá quando nos conta a vida dele, né? Do monge que habita consigo mesmo, que vive sob o olhar de Deus. Na regra, no livro de São Gregório Magno, né? O cristocentrismo de São Bento, seu apego à palavra de Deus, a tradição do monaquismo, aparece como um ideal, um caminho a ser percorrido por todos aqueles que desejam ser seus discípulos. O Papa João Paulo II, com muita felicidade, disse: Bento, lendo os sinais dos tempos, viu que era necessário realizar o programa radical da santidade do Evangelho, numa forma ordinária, nas dimensões da vida cotidiana de todos os homens. Era necessário que o heróico se tornasse normal, cotidiano, e que o normal, o cotidiano, se tornasse heróico. Queira Deus que nós todos, seguindo essas pegadas de São Bento, né, filhos, admiradores dele, leitores da sua vida, né, que nós possamos realizar também esse programa radical de santidade evangélica na nossa vida, sendo aqueles santos do cotidiano que a igreja, que o mundo tanto necessita hoje, para que, como na época de São Bento também, nós possamos transformar, fecundar com a nossa fé, com o nosso modo de viver, né, esse mundo que tanto clama, que tanto grita por Deus, ainda que não saiba que nesses gritos deles estão contido esse apelo, né, esse desejo de Deus. Nosso auxílio está no nome do Senhor.